Introdução ao Evangelho de Mateus, na Bíblia, a mensagem. O relato sobre a vida de Jesus não começa com Jesus. Antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. A salvação, que é o principal negócio de Jesus, é uma questão antiga. Jesus é a reunião da forma final de temas, energias e ações desencadeados antes da fundação do mundo. Mateus abre o Novo Testamento estabelecendo a história local de Jesus em seu contexto histórico mundial. Ele queria ter certeza de que quando lêssemos as narrativas que envolvem o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, víssemos as conexões com os fatos anteriores. Cumprido é um dos adjetivos característicos de Mateus. Isto ou aquilo aconteceu para que fosse cumprido. Jesus é único, mas não isolado. Melhor ainda, Mateus conta a história de tal maneira que não apenas todos os fatos anteriores a nós se cumprem em Jesus, nossa história também se cumpre nele. Todos os dias acordamos no meio de algo que já está acontecendo, que vem acontecendo há muito tempo. Genealogia, geologia, história, cultura, o cosmos, Deus. Não somos acidentais nem eventuais nessa história. Recebemos orientação, informações antecedentes, confirmação. Mateus apresenta um contexto abrangente, pelo qual vemos a criação e a salvação de Deus cumpridas em Jesus e todas as áreas da nossa vida, trabalho, família, amigos, memórias, sonhos, também cumpridas nele. Sem esse contexto, corremos o risco de ver Jesus como mera distração que nos tira o foco das manchetes estampadas nos jornais. Nada pode estar mais distante da verdade. D. Quando conheceu Jesus, Mateus recolhia impostos para o corrupto rei Herodes e seus chefes romanos. Mateus era um colaborador sem importância da grande máquina que sugava dinheiro dos compatriotas judeus. Tendo o trabalho que, mais que qualquer outro, representava vender-se para o inimigo, ele não parecia ser alguém preocupado com a prática do modo de vida judaico ensinado por Moisés. Muito menos provável seria dizer que seu relato a respeito da vida de Jesus é o mais identificado com os judeus dos 4 relatos que temos. Ele apresenta Jesus como rei Messias, judeu, que cumpre as leis de Deus e mostra como os cidadãos do reino de Jesus podiam realmente viver. Mateus era um dos 12 amigos mais próximos de Jesus, uma testemunha ocular dos acontecimentos que mudaram todas as coisas para ele. Os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido eram escória para os que não acreditavam. Expulsos das sinagogas, os seguidores de Jesus formaram congregações próprias. Mateus escreveu para esses crentes judeus na Palestina, que tinham suas famílias separadas, em razão desse conflito e consideravam amar os inimigos um bom ideal. Mas ele também teve o cuidado de registrar a insistência de Jesus em que sua mensagem fosse propagada pelo mundo, não apenas entre os judeus. Contexto. Por volta de 6 a.C. a 30 d.C. O judaísmo da Palestina nessa época estava dividido em várias correntes. Alguns judeus achavam que os sacrifícios no templo de Jerusalém eram essenciais, outros diziam que os sacerdotes eram corruptos e não queriam ter nada com eles. O relato de Mateus é mais rude em relação ao grupo que estava mais próximo do que Jesus praticou, os fariseus. Os rabis, termo fariseu para professor, interpretavam os ensinamentos de Moisés a fim de que fossem postos em prática pelo povo comum. Jesus, que também era rabi, alegava o direito de descartar as interpretações deles, muitas das quais eram antigas tradições em favor do que para ele era inspirado por Deus.